Olá, boa tarde, colegas presentes, boa tarde todo mundo que está aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Queria agradecer a presença aqui estão, né? Dia de sábado, janeiro, muita gente de férias, viajando. Vocês tiraram o tempo para estar aqui. A gente fica honrado com a presença de vocês. E essa transmissão online é mais uma novidade, né? Da nova gestão do CREFITO 11, que é trazer transparência, eficiência, levar conteúdo aos fisioterapeutas, democratizar o acesso à informação e à tecnologia, né? O uso da tecnologia. Hoje a gente vai ter um estudo, vai ser apresentado um estudo pelo Dr. Darlan Ribeiro, né, que é nosso conselheiro titular, conselheiro efetivo, e esse estudo é sobre a terapia por injetáveis, né? Deixando bem claro a todos presentes, quanto aos que estão online, que o CREFITO 11, ele não fechou ainda a opinião. Foram enviados, né, pelo COFITO, o COFITO provocou os CREFITOs, minutas de resoluções e um acórdão, né, para a gente sugerir. Então, são 3 opções. A gente sugerir alterações, manter o que foi enviado, ou negar e pedir para que sejam excluídos. O CREFITO 11 ele vai tomar a posição dele através da sua plenária no próximo sábado. Então, nós estamos aqui apresentando um estudo técnico, imparcial, baseado em legislação, em estudos, em experiências nacionais e internacionais. E isso vai servir também de base, assim como outros pareceres de outras instituições, para o processo decisório, que é individual de cada conselheiro durante a plenária do próximo sábado, para isso ficar bem claro, né? Hoje a gente vai ter a duração média aí da apresentação do trabalho entre 35 e 40 minutos. Então, para estabelecer como vai ser essa dinâmica, nós vamos colocar esse tempo. Então, assim, não precisa fazer pergunta. Muitas vezes as perguntas estão nos próximos slides, né? Isso acontece muito. E ao final, por ordem de inscrição, que poderá ser feito com a nossa chefe de gabinete, a Eliane, cada pessoa que quiser fazer uma colocação vai ter 2 minutos. E nós, conselheiros, vamos nos reservar no direito de não responder. Então, pode ser tanto uma pergunta, como uma colocação, como um esclarecimento, mas nós não vamos fazer nenhum juízo de valor hoje, né? Vamos deixar para levar isso para a plenária do próximo sábado. Queria aproveitar, estamos online, para reafirmar o nosso compromisso, que foi um compromisso de campanha do CREFITO 11 com o desmembramento do Estado de Goiás. Hoje o CREFITO 11 ele é Distrito Federal e Goiás, né, Estado de Goiás, e a gente tem esse anseio de fazer o desmembramento. Só que até isso ocorrer, não há dúvidas que nós estamos juntos trabalhando por um bem maior, que é a fisioterapia, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Isso fica bem claro aqui hoje. Nós estamos em Brasília e quem está apresentando o trabalho é um profissional de Goiânia, que é o Dr. Darlan Ribeiro. E também agradecer e parabenizar, aproveitar aqui a oportunidade ao Dr. João Júnior, que hoje é a maior liderança na fisioterapia no estado de Goiás, está fazendo um excelente trabalho no estado de Goiás, junto dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais daquele estado. Tá? Então é isso, acho que ficou bem claro, bem tranquilo. Vou passar a palavra para o Darlan, doutor Darlan Ribeiro. Obrigado. Boa tarde, colegas. Eu quero começar ratificando as palavras do nosso presidente, dizendo que nós estamos muito agradecidos pela presença de vocês, por vocês atenderem ao nosso convite nessa data, no sábado à tarde. Tá? E também ratificar que hoje, para nós, além de um momento de discussão e de construção, também é um momento de celebração. Tá? Para nós, nós vemos como uma atitude extremamente importante que a regional ouça os seus inscritos, especialmente num tema que é tão relevante
que é tão importante e tão sensível quanto esse tema dos injetáveis na fisioterapia. O Dr. Sérgio ele já explicou a nossa metodologia, né, como vai ser a metodologia quando nós passarmos a palavra para vocês. E a metodologia dessa apresentação, que eu vou mostrar, é a seguinte. O que eu vou expor para vocês, o que nós vamos examinar aqui, são as informações, os materiais, as referências que nós estamos encontrando à medida que o grupo de trabalho que foi destacado para poder examinar esse tema, à medida que esse grupo de trabalho foi encontrando essas referências, nós fomos incorporando isso na nossa discussão, nós fomos examinando todos esses aspectos que eu vou mostrar para vocês, e o que eu vou expor, então, é essa sequência de raciocínio que nós usamos para a nossa discussão. E como o Dr. Sérgio já bem expôs, nós vamos levar isso para a nossa plenária no próximo sábado. Tá certo? Então, ao final, nós pedimos que vocês aguardem. Ao final da minha exposição, nós vamos abrir a palavra para que todos possam contribuir. Muito bem, então, vamos discutir a respeito da terapia por injetáveis, a aplicação especificamente na fisioterapia dermatofuncional e estética. Nós colocamos como subtítulo dermatofuncional e estética, porque vocês vão perceber que foi justamente essa especialidade da fisioterapia que provocou inicialmente o início dessa discussão, e é justamente esse grupo de profissionais, essa especialidade fisioterapêutica, que tem encabeçado as discussões. Mas ao longo da nossa conversa, da minha exposição, vocês vão perceber que esse assunto ele não é especificamente, ele não é fechado a dermatofuncional. E os documentos que nós temos que responder ao conflito, com parecer positivo ou não, e caso positivo, com sugestões desses documentos, eles também abrangem outras áreas da fisioterapia. Então, vamos começar com um breve histórico, para que a gente se situe, né, na discussão. Então, aproximadamente, em 2015, a Abrafidef, a Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional e Estética, ela iniciou a discussão. Nós temos a informação de que, até um pouco antes disso, já havia essa movimentação dentro da Abrafidef, dentro dos profissionais que são especificamente dessa área. Mas mais ou menos em 2015, foi quando essa discussão começou a tomar um corpo, começou a sair dos limites da Abrafidef, né? E em 2019, na reunião científica da Abrafidef, foi feita a provocação em relação ao COFITO, e aí em abril do mesmo ano, no ano passado, 2019, em abril de 2019, foi feita a reunião de associações com o COFITO. Nessa reunião de associações, ficou então agendado esse evento para agosto de 2019, que seria o grupo de trabalho COFITO-Abrafidef, em agosto do ano passado. Desse grupo de trabalho é que vêm os documentos, as minutas que nos foram enviadas, e também o ofício circular que foi enviado a cada uma das regionais, para que cada regional, então, desse seu parecer e suas sugestões. Então, aí, em dezembro, no dia 12 de dezembro de 2019, as regionais receberam o ofício circular número 82 de 2019, que solicita parecer e sugestões das minutas do grupo de trabalho COFITO-Abrafidef, que foi então denominado Grupo de Trabalho dos Injetáveis. Dentro ainda desse histórico, cabe a gente fazer um exame de como são as normativas em outras categorias profissionais que também estão envolvidas, especificamente no âmbito da estética. O primeiro grupo de profissionais que eu quero discutir com vocês são os profissionais da biomedicina. Então, muito provavelmente, a biomedicina ela é a categoria profissional que está mais bem organizada no que diz respeito às suas resoluções e normativas. A primeira resolução de 2011 do Conselho Federal de Biomedicina, a resolução 97, ela reconhece a saúde estética como especialidade do biomédico. Depois, a resolução número 200 de 2011, ela define os critérios para a habilitação do profissional. No ano seguinte, em 2012, a resolução do Conselho Federal de Biomedicina número 214 define quais são as substâncias que o biomédico esteta, assim é chamado, pode administrar.
Em 2014, aquela resolução ela autoriza a prescrição das substâncias citadas, né, na resolução 214. E na sequência vem as normativas que disciplinam a especialidade. Um outro grupo de profissionais são os profissionais da farmácia. Então, o Conselho Federal de Farmácia, nas resoluções 573 de 2013, 616 de 2015 e 645 de 2017, eles definem a área de atuação da estética, do farmacêutico, e também disciplinam a atuação do especialista. Os nossos colegas da enfermagem, através da resolução do COFEN número 529 de 2016, eles também autorizam o enfermeiro a atuar na estética, especificamente no âmbito da estética. E, por fim, a odontologia, com a resolução 198 de 2019, é a categoria profissional mais recente a reconhecer a especialidade da estética, especificamente. Né? Na odontologia, eles dão o nome da especialidade de harmonização orofacial, mas como vocês vão ver, eu vou mostrar, eu vou fazer um exame mais detalhado de algumas dessas soluções, vocês vão ver que se diz respeito exatamente às mesmas práticas. Então, a normativa 01 de 2012, ela autoriza os biomédicos, os tecnólogos em estética e os técnicos em estética, são essas três categorias profissionais abraçadas pelo Conselho Federal de Biomedicina, né? A normativa 01 de 2012, então, ela define quais são os procedimentos próprios de cada uma dessas três categorias. Nesse slide, eu coloquei os procedimentos autorizados aos biomédicos e alguns procedimentos autorizados aos tecnólogos em estética, porque essa lista é bem mais extensa a diz respeito aos tecnólogos em estética. Então, eu vou ler um por um, para que a gente vá fixando cada um desses, para que depois a gente possa fazer uma comparação com a fisioterapia. Então, olha só, os biomédicos, através daquela normativa de 2012, eles são autorizados a usar a eletroterapia, e lá na normativa cita ultrassom, iontoforese, radiofrequência, laser terapia, luz intensa pulsada, peelings químicos e mecânicos, a cosmetologia, a carboxiterapia, a introdermoterapia, que envolve a aplicação subcutânea de vários medicamentos, incluindo a toxina botulínica, preenchimentos semipermanentes e a mesoterapia. E os tecnólogos em estética são autorizados por essa normativa as técnicas de limpeza de pele, várias técnicas diferentes de limpeza de pele, manobras manuais, várias manobras manuais, incluindo drenagem linfática, terapias alternativas, eletroterapia, laser terapia e crioterapia. Apenas os biomédicos, pelas normativas 3, 4 e 5 de 2015, eles são autorizados a usar injetáveis para microvasos, fios de sustentação tecidual e injetáveis intramusculares em estética. Que, apesar de não estar explícito isso na resolução, muito provavelmente, injetáveis intramusculares em estética se refere à toxina botulínica. Apesar de não citar isso nominalmente. Depois, algum colega especialista da área pode nos esclarecer a respeito. Os farmacêuticos, então, através das resoluções do Conselho Federal de Farmácia 616 de 2015, 645 de 2017 e 573 de 2013, eles são autorizados a fazer os seguintes procedimentos no âmbito da estética. Toxina botulínica, preenchimentos dérmicos, carboxiterapia, intradermoterapia, mesoterapia, agulhamento e microagulhamento, criolipólise, fios de sustentação, laser terapia ablativa, cosmetoterapia, eletroterapia, iontoforese, laser terapia, luz intensa pulsada, peelings químicos e mecânicos, radiofrequência e ultrassom. Só que por força de liminar concedida ao Conselho Federal de Medicina, em abril do ano passado, a resolução 573 ela foi suspensa. Então, aqueles procedimentos, eles estão suspensos por enquanto, tá certo? Para a atuação dos nossos colegas farmacêuticos. Os colegas da enfermagem, eles foram autorizados pela resolução 529 a usar os seguintes procedimentos: micropuntura, carboxiterapia, cosméticos cosmecêuticos, criolipólise, dermopigmentação, depilação laser, drenagem linfática, vacoterapia, eletroterapia, dentre vários, UTENs, que para nós foi uma surpresa,
A escleroterapia, que é o procedimento para microvasos, né, a injeção de glicose hipertônica nos microvasos. A intradermoterapia, laser terapia, ultrassom, microcorrentes, nutricêuticos, nutricosméticos, peeling superficial e ultrassom gravitacional. Um detalhe interessante é que nessa resolução, na redação da resolução, o COFEM coloca como atos privativos do enfermeiro esses procedimentos. Só que também por força de liminar, concedida para o mesmo Conselho Federal, essa resolução ela foi suspensa há 2 meses, em novembro do ano passado. Certo? Então, por enquanto, ela está suspensa. Os nossos colegas odontólogos, né, que foram a última categoria profissional a autorizar e a reconhecer a disciplina da estética, sob o título de harmonização facial, eles são autorizados a usar esses procedimentos. Toxina botulínica, preenchedores faciais, agregados leucoplaquetários, né, que é o plasma rico em plaquetas, que é a primeira vez que ele é citado nessa exposição. A intradermoterapia, o laser, biofotônicos, mesoterapia, lipoplastia facial, química, física ou mecânica, a bichectomia e o lip lifting. Esses 2 últimos, eles são procedimentos cirúrgicos. Então, apenas o profissional do odonto está autorizado a fazer. Né? Mas essa outra lista é extensa. E por fim, cabe a gente dar uma olhada como é a normativa da nossa profissão, da fisioterapia. Então, o COFITO, ele reconheceu a especialidade da fisioterapia dermatofuncional e estética através da resolução 362 de 2009. Então, observem que, cronologicamente, de todas essas categorias profissionais, o fisioterapeuta foi o primeiro a reconhecer a especialidade específica da estética. A resolução 394 de 2011, ela disciplina a especialidade, né? E o acórdão 293 de 2012, ele autoriza o fisioterapeuta a usar essa lista de procedimentos no âmbito da dermatofuncional estética. Então, citando, laser terapia, luz intensa pulsada, radiofrequência, peeling químico e físico, a carboxiterapia, o ultrassom, a criolipólise, a eletroestimulação muscular, as microcorrentes e a drenagem linfática. São esses autorizados. Então, uma vez que nós examinamos a normativa das várias categorias profissionais envolvidas nessa discussão, incluindo a nossa, cabe, então, agora uma reflexão. Qual a diferença da atuação do fisioterapeuta na estética em relação às outras categorias profissionais? Vocês devem ter percebido claramente que todos os procedimentos que eu acabei de listar, que são autorizados ao fisioterapeuta, são exatamente os mesmos que são autorizados pelos outros conselhos das outras categorias profissionais. E assim, então, mas existe uma diferença. A diferença são os injetáveis. Então, o fisioterapeuta, ele faz exatamente o mesmo que várias outras categorias, porém, atualmente, ele não é autorizado a usar procedimentos injetáveis no que diz respeito no âmbito da dermatofuncional estética. Então, frente a essa realidade, frente a esse cenário, o que a gente pode concluir? Que dessa forma, com esse cenário atual, a dermatofuncional ela corre um sério risco de ter um encolhimento severo do seu mercado. A gente consegue vislumbrar o risco importante da perda de relevância da fisioterapia no âmbito da estética. E o risco também de esvaziamento da especialidade. Qual é a vantagem para um cliente buscar um fisioterapeuta especificamente para estética, se ele pode procurar um outro profissional de uma outra categoria que faz exatamente tudo que o fisioterapeuta faz e ainda é autorizado a usar injetáveis? Qual que seria a vantagem de uma grande empresa de contratar fisioterapeutas para atuar em estética? Ou de um centro de saúde grande contratar fisioterapeutas para estética, quando ele pode contratar outros profissionais que têm um escopo de atuação mais amplo do da fisioterapia. Certo? E como é papel do sistema COFITO-CREFITOS? Zelar pela profissão, cuidar da profissão, como está implícito na lei que regulamenta o sistema COFITO-CREFITOS. Então, é uma discussão muito importante e é nosso papel discutir e resolver a respeito dessas questões. Nas minutas que o COFITO enviou para cada regional,
Nessas minutas estão incluídos esses procedimentos. Especificamente a respeito desses procedimentos aqui, que nós estamos discutindo se nós vamos dar um parecer favorável ou um parecer não favorável, e caso seja favorável, quais são as sugestões que nós daríamos para a redação dessas resoluções e do acórdão que está incluído nessas minutas. São eles, o plasma rico em plaquetas, o PRP, a ozonioterapia, a mesoterapia, o microagulhamento, a hidrolipoplasia ultrassônica não aspirativa, os preenchedores semipermanentes, os fios de sustentação, a escleroterapia, que é o procedimento de microvasos, já citado algumas vezes, a toxina botulínica e a terapia neural. Como eu falei para vocês no início, nós partimos de um ponto imparcial. Nenhum dos envolvidos no grupo de trabalho que levantou esses dados é um especialista na dermatofuncional. Então, nós não tínhamos uma opinião a favor ou contra. E um outro aspecto que o nosso presidente já levantou é que não é o nosso papel hoje, nessa discussão, advogar a favor ou contra. O que nós queremos, nosso objetivo é ouvir os argumentos e os comentários de quem quiser fazer uso da palavra, para que a gente use esses argumentos depois, para que a gente use essas informações na nossa tomada de decisões na próxima plenária. Algumas questões sempre são levantadas quando nós citamos esses injetáveis, né, no escopo de atuação da fisioterapia. Questões importantes são levantadas. Então, a primeira que eu quero mostrar e discutir com vocês é essa. O fisioterapeuta pode prescrever medicação? Essa é uma pergunta importante, porque na resolução número 10 de 78, no artigo 8º, diz o seguinte: é proibido ao fisioterapeuta e ao terapeuta ocupacional, nas respectivas áreas de atuação, no inciso 4º, prescrever medicamento ou praticar ato cirúrgico. Então, essa redação ela era muito explícita, né, na resolução 10 de 78, que é a resolução do nosso Código de Ética. Né? Só que essa resolução ela foi reescrita e republicada em 2013, na resolução 424. E justamente essa proibição ela foi omitida nessa resolução. Então, é possível a gente compreender porque tantos colegas entendem que o fisioterapeuta é proibido de prescrever medicação, porque até 2013 era. Só de 2013 para cá, então, que não há mais essa proibição. E provavelmente, essa omissão da versão atual do nosso Código de Ética foi justamente pensando, isso provavelmente já estava sendo aventado, né? Porque em 2017 foi publicado o Acórdão 611, que autoriza o fisioterapeuta a prescrever todas essas classes de medicações, de medicamentos que são considerados medicamentos de livre prescrição. Então, os itens que eu coloquei aqui são exatamente iguais à redação do acórdão. Então, são eles: fitoterápicos, homeopáticos, antroposóficos, ortomoleculares, fotossensibilizadores, florais e onto e fonoforese com substâncias de livre prescrição. Então, o fisioterapeuta pode prescrever medicação? Sim, pode. E especificamente, até hoje, especificamente, essas classes de medicamentos. Uma outra questão muito importante: é ato médico, esses procedimentos? Então, o projeto de lei do ato médico ele foi sancionado em 2013 pela presidente Dilma e se transformou na lei 12.842, só que o veto presidencial vetou vários trechos do projeto original. Aqui, ó, nós temos um trecho do quadro de vetos que o nosso grupo de trabalho, conseguiu do portal de notícias da Agência Senado. E eu trouxe aqui alguns vetos que são importantes para a nossa discussão. Então, o primeiro deles, os incisos 1º, 2º do artigo do parágrafo 4º do artigo 4º são trechos que definem o que é, segundo o projeto de lei do ato médico, são trechos que definem o que seria ato invasivo, procedimento invasivo. Então, olha o primeiro: invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos. Segundo, invasão da pele atingido tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia com ou sem o uso de agentes químicos e físicos.
Então, esses trechos da definição de procedimento invasivo, eles foram vetados. Tá certo? Ali, do outro lado, nós temos as razões para os vetos. Não cabe exatamente discutir isso agora, mas nos incisos 1º, 2º e 4º do parágrafo 5º do artigo 4º, define como sendo procedimentos que necessitam de prescrição médica a aplicação de injeções subcutâneas, intradérmicas, intramusculares, intravenosas, de acordo sempre com prescrição médica. E o outro item 4º, punções venosa e arterial periféricas, de acordo com prescrição médica. Esses trechos também foram vetados do projeto de lei do ato médico. Certo? Então, fica claro para nós, então, que não é ato médico esses procedimentos. Seria, então, um ato privativo de outra categoria profissional envolvida? No começo da exposição, né, naquele exame que nós fizemos das normativas das outras categorias profissionais, nós percebemos que, para os colegas dessas categorias, não é ato privativo. A enfermagem citava como ato privativo, mas, como nós discutimos, a resolução dele está suspensa e também não teria efeito em outras categorias profissionais. Uma outra pergunta muito importante que é levantada é: como é esse cenário fora do nosso microcosmo brasileiro? Como é isso em outros países? Quando nós começamos a pesquisar esse assunto, né, de injetáveis na fisioterapia, a primeira referência que nós encontramos foi esse livro. Eu trouxe aqui a capa do livro, que foi impactante para nós quando nós estamos procurando. Olha só o título do livro, na 3ª edição desse livro. Técnicas injetáveis em ortopedia e medicina do esporte. Um manual prático para médicos e fisioterapeutas. Não é exatamente a nossa discussão, né? Nós não estamos discutindo no âmbito da ortopedia e da medicina esportiva, mas é algo que tinha muita atenção. E na capa do livro é uma injeção provavelmente intraarticular de provavelmente corticoide. Então, fora do Brasil, nós conseguimos encontrar evidências de que a terapia por injetáveis, com diferenças importantes entre esses países, mas que a terapia por injetáveis é autorizada na prática fisioterapeuta em vários. Pela facilidade de encontrar as normativas, nós vamos dar um exemplo, nós vamos usar como exemplo o Reino Unido. Tá certo? No Reino Unido, aquele órgão, que é o Chartered Society for Physiotherapy, que é o equivalente ao COFITO, né? Então, de agora em diante eu vou chamar de COFITO deles. O COFITO deles autoriza o uso de injetáveis pelo fisioterapeuta desde 1995. Então parece que nós estamos um pouco atrasados, né, nessa discussão. Desde 1995 é parte do escopo de atuação do fisioterapeuta no Reino Unido, tá? Em todos os países que compõem o Reino Unido. Lá funciona mais ou menos assim. Após a formação específica, o fisioterapeuta recebe um título complementar de prescritor. Um subtítulo. Né? Então lá, fisioterapeuta prescritor. E existem 2 categorias de prescritores no Reino Unido. Quando nós encontramos esse documento, que eu vou citar em seguida, nós então conseguimos fazer uma videoconferência com uma colega fisioterapeuta de lá, que chefia um serviço multiprofissional interdisciplinar de Londres, para que justamente ela falasse para nós a respeito da experiência dela e deles, né, da realidade deles. E ela nos disse que é muito simples, basta que tenha então a formação e o fisioterapeuta é autorizado. É tudo muito óbvio para eles lá. E parecia muito simples na fala dela. Então, periodicamente, o COFITO deles reedita um documento que é um guia, é um guideline, né? É o guia prático para fisioterapeutas prescritores suplementares e ou independentes. Que essas são as categorias de prescritores lá no Reino Unido, tá? O prescritor suplementar ou prescritor independente, no âmbito da fisioterapia. Então é assim. Nos Estados Unidos, nós encontramos um documento interessante da Associação Americana de Fisioterapia. E nesse documento, aparentemente, estava sendo discutido a legislação em relação ao uso de medicação por outros profissionais de saúde, e a APTA, então, ela publicou esse documento para mostrar a posição deles em relação à fisioterapia. E olha o que diz. A APTA gostaria de clarificar, né, a nossa posição
bem como dar referências para o Federal Medicare Home Health Policy, que provavelmente era a política que estava sendo discutida e gerada lá. Né? Então, dentro da redação, nós destacamos um trecho que diz o seguinte, ó, as intervenções fisioterapêuticas que podem necessitar de uso concomitante de medicações incluem, mas não são limitadas a agentes que reduzem a dor e ou a inflamação, promovem um reparo e ou proteção intertegmentar, facilitam a clearance das vias aéreas e ou ventilação e respiração, né? Facilitam a adequada circulação e ou metabolismo e facilitam o movimento funcional. Então, são as classes de medicamentos envolvidas com esses objetivos. Uma outra pergunta importante é como seria a formação do fisioterapeuta que tem dentro do seu escopo de atuação esses injetáveis. É claro que no Brasil, como nós não somos autorizados a usar, nós não temos curso de formação aqui. Então, nós buscamos também informações a respeito de como é fora do Brasil. Nós encontramos alguns exemplos. Então, esse curso, ó, Teoria e Prática da Terapia por Injetáveis, é um curso que ele é ministrado pela Sociedade de Medicina Musculoesquelética do Reino Unido. E esse curso, ele é ministrado, ele é direcionado para profissionais de saúde registrados. O HCPC é um órgão de lá que registra todos os profissionais da área de saúde. Então, profissionais de saúde registrados, osteopatas registrados, enfermeiros registrados e médicos que estão atuando. Para todos esses profissionais, então. Um curso, ó, com 20 créditos, 180 horas de duração. Um outro exemplo é o curso que a Universidade de Coventry oferece para terapia por injetável, só que aqui especificamente na musculoesquelética, que não é exatamente nossa discussão, né, mas que cabe como exemplo, né, cabe como ilustração. Então, olha só como é que funciona. Duração de 6 semanas de curso, o componente teórico ministrado em 6 semanas, o componente de prática assistida por 8 semanas. Ele é designado, é um curso pensado especificamente para o profissional fisioterapeuta, que está buscando uma formação específica em terapia manual ou não. O curso da Universidade de Coventry, ele tem 36 horas de parte teórica e 164 horas de outras atividades de estudo, dando um total de 200 horas de carga horária. E por último, um curso específico de toxina botulínica para fisioterapeutas, tá certo? Em nível de mestrado, na Universidade de Plymouth, também no Reino Unido. Um curso de 20 créditos, que ele é ministrado de forma intensiva. Então, são vários dias de dedicação exclusiva da parte teórica, vários dias de aulas, e depois a parte prática é feita nesse hospital de referência. Então, aparentemente, é algo muito bem estruturado, né, fora daqui. Como eu disse, é claro que existem grandes diferenças nas resoluções, nas normativas de um país para o outro. Tá? Essa colega que participou com a gente nessa videoconferência, ela deu o exemplo de que ela começou a carreira dela trabalhando na França. E na França também, eles são autorizados, o fisioterapeuta é autorizado a usar medicações, é autorizado a usar terapia por injetáveis, mas que ela deu um exemplo simples de diferença de legislação, que na França, para se prescrever uma muleta, é preciso passar pelo médico. Né? Então, só para mostrar essas diferenças importantes. E para poder complementar ainda a discussão, nós buscamos publicações que tivessem no título, especificamente no título da publicação, citando o fisioterapeuta como um agente que usa a terapia por injetáveis. Nós conseguimos encontrar vários exemplos de publicações. Nós trouxemos 2 apenas para a gente usar como exemplo. Tá? Não vou discutir o desenho, os resultados, mas esse artigo de 2014 revisão da terapia por injetáveis na clínica feita por fisioterapeutas trabalhando na atenção primária. Esse é um artigo que ele veio a partir de um levantamento feito em um grande serviço de saúde do Reino Unido. Então, a partir desse levantamento, eles estavam fazendo uma auditoria interna e, com os dados que eles levantaram, eles resolveram escrever um artigo e conseguiram publicar
na International Musculoskeletal Medicine em 2014. Um outro bom exemplo, um artigo de 2020, publicado na Musculoskeletal Science and Practice. Essa revista ela tem um fator de impacto 2,39, então não é um fator de impacto qualquer. É um estudo de desenho qualitativo, com o título, ó, Injeções de corticosteroide no manejo da dor subacromial. 2 pontos. Experiências e tomada de decisões por fisioterapeutas. Então, como eu disse, é um estudo de desenho qualitativo, em que eles avaliaram a forma de raciocínio do fisioterapeuta para essa tomada de decisões e as experiências do fisioterapeuta. A conclusão é que a corticoterapia para manejo da dor subacromial, ela tem um efeito controverso, mas nós não estamos discutindo a evidência do recurso especificamente, né? E sim, a habilitação ou não do fisioterapeuta a usar o recurso. Todos esses recursos que estão citados nessas sugestões de redação, todos aqueles daquela lista que eu mostrei, são procedimentos reconhecidamente seguros. Nenhum deles tem complicações graves. Talvez o recurso que seja mais sensível nesse aspecto das complicações, talvez seja a toxina botulínica. E uma revisão muito recente, publicada em 2019, a respeito da segurança da toxina botulínica, diz categoricamente que não há relato na literatura médica, desde 2000, que quando se começou a utilizar a toxina botulínica, não há relato de complicações graves com o uso da toxina. Então, todos os possíveis eventos adversos que vêm desses procedimentos, desse conjunto de procedimentos que o conflito nos questiona, nos pergunta, são todos eventos adversos simples, tá? De leves a moderados. E que provavelmente o fisioterapeuta ele não teria problema em lidar com eles. Tá certo? Não há chance de nenhum efeito adverso catastrófico. Que o fisioterapeuta, então, não estaria apto com um curso de manejo básico, que o fisioterapeuta não estaria apto a lidar. Muito bem. Até aqui é a nossa exposição. Então agora nós passamos para a próxima etapa, em que nós vamos abrir a palavra para que vocês... Quem fizer a inscrição para fazer uso da palavra, como a gente está online, eu queria pedir a gentileza, se quiser vir aqui à frente para passar, tem muita gente acompanhando, né? E como vai ficar lá no Facebook salvo por um tempo, então pessoas poderão assistir também depois e poderão, às vezes, a colocação de algum colega é a mesma de alguém que vai virar depois a assistir, né, o trabalho e poderá sanar a dúvida automaticamente. Então, quem quiser vir aqui à frente, fica à vontade. Quem não quiser falar daí mesmo, tranquilo. Mas a gente pede, se possível, para vir aqui, tá bom? Obrigado. Pedir para o pessoal que está online aguardar um pouquinho que a gente está fazendo as inscrições das colocações, tá? Obrigado. Mais alto? Então, o pessoal do Facebook, quem não fala na frente, fala um pouquinho mais alto do que o pessoal do Instagram. Eles têm que falar. Tem que ser no celular. Fone, mas assim, tá, deixa eu repetir. Então, quem estiver online, aguarda um pouquinho que a gente está fazendo a ordem das colocações dos colegas que estão presentes aqui. Então, aguarda um pouquinho, vai ficar
nessa imagem aqui, alguns segundos, um minuto no máximo, e aí o pessoal já vai poder fazer as colocações, cada um vai ter o tempo de 2 minutos, tá bom? E uma colocação aqui do Dr. Darlan é que a gente vai disponibilizar todas as referências de forma prática. Não precisa mandar e-mail, a gente vai colocar no Facebook e no Instagram sem problema nenhum. Tá bom? Sim. Boa tarde, pessoal. Gostaria de parabenizar, primeiramente, o Dr. Sérgio pela iniciativa aqui de trazer, abrir, né, para os profissionais essa possibilidade da opinião dentro das consultas públicas que o COFITO envia. A explanação do Dr. Darlan, brilhante. E aí eu só gostaria de fazer algumas colocações, né? Eu sou presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Integrativa e já em 2017 nós provocamos o COFITO ao grupo de trabalho da terapia neural através da portaria 540 de 2017, assim como foi também das úlceras, feridas e queimaduras, que já teve um desfecho, né, com acordo. E só complementar, porque muitas vezes nós temos barreiras imagináveis. E aí, só complementando o que o Dr. Darlan colocou para nós, a WCPT, que é a Organização Mundial de Fisioterapia, ela já recomenda o uso de injetáveis há muito tempo, de infiltrações articulares, e aí se questiona também, em algumas situações, se é competência do fisioterapeuta, né? E se nós fizermos um relato, buscarmos as nossas resoluções de especialidade, que as últimas foram reeditadas em 2012, a maioria, de neuro, esportiva, traumato-ortopedia e respiratória, a gente vai ver um artigo comum entre elas. Para o exercício daquela respectiva especialidade, é necessário o domínio das seguintes grandes áreas de competência, onde em todas essas citadas está a farmacologia aplicada. E também um outro ponto que está em comum em todas elas é que para exercício daquelas especialidades, o fisioterapeuta tem que ter o domínio das disciplinas farmacologia aplicada, e ela abre sempre um parágrafo. Quando ela fala de recursos, ela coloca diversos recursos, eletro, termo, fototerápicos, entre outros. Sempre tem um entre outros. E aí, esse entre outros impediria de ser um recurso medicamentoso? Não impediria. Então, essa barreira imaginável que nós criamos aí durante esse tempo, eu acho que a gente passou da hora de desconstruir isso. Se nós falarmos de recursos, a iontoforese, que é ensinada ao fisioterapeuta desde que ele existe, é feita com medicamentos. Então, agradeço a oportunidade. Obrigado. Pode chamar. Então, boa tarde a todos. Eu vim até Brasília para representar um grupo de fisioterapeutas que também são dermatofuncionais. Eu acho que nós temos que pensar na fisioterapia como um todo. Não temos que dividi-las em especialidades, como está acontecendo quando foi lançado, né, essa estratégia de entrar os injetáveis na nossa especialidade. Porque, na realidade, todos nós seremos beneficiados. A partir do momento que isso for liberado, a traumato vai se beneficiar, a neuro vai se beneficiar, nós sabemos que a esportiva também, e a gente está esquecendo que nós temos também a parte de ATM, né, articulação temporomandibular, que pode ser resolvida muitas dores de cabeça, cefaleias, através de injeções de botox. Então, nós temos uma ampla aplicabilidade na nossa profissão, e muitas vezes as pessoas ficam achando
questão na parte da estética. A estética, na dermatofuncional, não é só estética. Nós trabalhamos em 7 áreas. Primeiramente, a especialidade em pré, pós e agora trans, cirurgias plásticas, certo? Nós trabalhamos na pré e pós bariátrica, trabalhamos nos queimados, trabalhamos também na parte de endocrinologia, só que isso fica realmente muito esquecido por alguns colegas nossos. Então, se fica se falando muito na estética, mas a gente sabe que o ácido hialurônico, ele trabalha para lubrificação das articulações. Então, assim, eu sou especialista em dermatofuncional, mas eu trabalho muito com a traumatortopedia porque nós nos formamos nessa base. Então, a gente tem que pensar que é uma oportunidade que a gente está colocando fora se nós começarmos a pensar na parte individual, em interesses individuais, né, particulares e profissionais. Então, vamos pensar na nossa grande profissão que está fazendo 50 anos esse ano, e algumas profissões novas estão nos abocanhando, porque elas estão fazendo tudo o que nós fazíamos, que só nós fazíamos. Então, assim, eu estou aqui apelando para que a gente comece a sentar, a se informar, e que nós não ficássemos atrás dessas profissões que acabaram de chegar. E a gente sabe que a fisioterapia tem uma gama imensurável de aplicação, tá? E a gente tem formação, sim, a gente tem capacidade, sim. E por que a gente não pode voltar à nossa escola, fazer uma pós-graduação que realmente nós vamos precisar fazer, né? Mas tem os cursinhos de finais de semana, que são ótimos para a gente ter mais prática, né? Mas vamos tirar essa barreira, né, de medo, porque o nosso pior limite é o nosso medo. Então, eu estou aqui mais para falar sobre isso. Vamos começar a ver a fisioterapia como um âmbito geral, tá? Como uma classe inteira, e não esquartejada. Era só isso que eu queria. É porque tá online, né? Não tem? Tá, pode falar daí. Bom, eu sou a Gláucia, eu sou muito importante da Brasil, e uma fala sua eu concordo, que a fisioterapia ela tem que ser vista como um jeito. E nisso a gente tem que pensar, talvez, principalmente no paciente. Qual é o benefício do paciente fazer com o fisioterapeuta e não com outro profissional? Acho que a gente tem que pensar na saúde da população em geral. Tá? Como que hoje a gente é visto? Qual é o escopo da nossa profissão? A nossa profissão é funcionalidade. Isso é o escopo da nossa profissão. O que um injetado melhoraria? E quais são os riscos que isso pode te trazer também? Por exemplo, a ozonioterapia que tem aí. Um dos indicativos que tem, sem evidência científica, é a aplicação para autista. Não tem evidência nenhuma. Então, pode ser uma porta que a gente está entrando que depois a gente não consiga mais fechar. E a gente pode, ao invés de ser um profissional da saúde, trazer muitos mais malefícios. Então, acho que a gente tem que pensar com muito cuidado em todas as áreas de atuação, sim, em todos os profissionais, sim, em todas as especialidades, sim, mas pensando mais na saúde da população e menos no sentido mercadológico do que está sendo a aplicação de injetáveis. Na fisioterapia, a Abrafin, ela, para neurofuncional, ela não vê como importância que o fisioterapeuta aplicar a toxina botulínica. Até mesmo porque uma das coisas que a fisioterapia mais vem brigando é que ela não tem disciplinariedade. Por que a gente não pode trabalhar junto? Por que a gente quer tomar algo que a gente não tem informação? Mas a Abrafin também está preparada e vai acatar o que o conflito decidir. Mas ela tem que ficar muito determinada. Se é que o injetado vai ser aprovado por fisioterapeuta, qual vai ser a exigência de formação? Quanto tempo de hora prática e teórica, para que a gente não seja um causador de dano para os nossos pacientes. Nosso colega pediu para falar novamente, mas a gente tem um tempo de Facebook, então, que ele pode cortar a partir de 60 minutos, né? Que já bateu, né, Ricardo? Então, eu gostaria de agradecer aos colegas que estiveram acompanhando online, né? Assim que nós tivermos a nossa posição após a plenária, vamos dar publicidade, sim, vamos dar publicidade. E a gente vai continuar conversando aqui
os que estão presentes. Então, agradeço a todos, contem com o CREFITO 11, e nós somos a nova gestão que está aqui para levar, aproximar as decisões dos profissionais.